Não tenha dúvida, no decorrer da sua carreira dentro da área de teste de software, você vai sim cometer diversas gafes, diversos erros. E esses erros podem ter um impacto que está relacionado diretamente ao seu momento atual ou em momentos futuros. Eu vou dar um exemplo para você. Se você, por algum motivo, por um descuido seu, você acaba por apagar completamente uma base de dados importante dentro da empresa que você trabalha, isso vai gerar para você um impacto que é imediato, certo? As pessoas vão ver aquilo, vão ficar frustradas com o que aconteceu, vão conversar com você, te dar feedback, você vai ficar frustrado, vai ficar triste por aquilo que aconteceu, mas assim como qualquer outro erro, vai aprender e vai mover adiante, não é assim? Já um erro que vai acontecer, que vai causar um impacto futuro, é aquele erro com relação a algo que você está fazendo agora, mas que não vai te impactar agora exatamente, vai te impactar lá na frente. Vou te dar um exemplo. Se hoje você toma a decisão, por exemplo, de não estudar sobre algo que está crescendo muito no mercado, por exemplo, automação de testes e inteligência artificial. Daqui mais alguns anos, né, o futuro vai reservar para você um impacto negativo dessa decisão que você tomou agora, que é de você não estar preparado para as oportunidades que vão vir a surgir para pessoas que têm essas habilidades. Entende o que eu quero dizer? Existem impactos que acontecem imediatos, outros impactos que vão acontecer no futuro. Quando eu estava refletindo antes de vir aqui e trazer esse nosso vídeo de hoje, eu estava pensando em qual, dentre os diversos erros que eu já cometi no decorrer da minha carreira, são aqueles que mais causaram impacto. Sabe, aqueles que causaram um impacto tão negativo que eu poderia simplesmente ter a minha carreira abalada para sempre. E no decorrer desse caminho eu tive a oportunidade de escapar de muitos desses erros através de conselhos de amigos, de família, de especialistas na área, que me ajudaram a conseguir escapar desses erros. Entretanto, muitos dos meus amigos não tiveram a mesma oportunidade e acabaram por prejudicar a sua carreira de uma maneira muito extensa. Hoje eu quero trazer para você, de todos esses erros que eu analisei, qual deles é aquele erro que você precisa se esquivar para que isso não impacte negativamente a sua carreira. Eu sou o Júlio de Lima e ajudo pessoas a alavancarem suas carreiras. E se você está aqui e ainda é novo ou nova, não me conhece, alavanque de carreira aqui dentro do canal significa você conseguir a sua oportunidade de migrar para a área de testes de software, ou para você que já atua na área, você conseguir um aumento salarial acima de 30%, ou para você que já atua na área, você conseguir um alavanque de senioridade dentro da sua carreira, ou para você que trabalhava na área de teste de software, perdeu o seu emprego e agora quer retornar para a área de trabalho. Quando você retorna, né, ao mercado de trabalho, isso significa também que você alavancou. Em todas essas oportunidades de alavanca, eu estou aqui para te ajudar, e eu faço isso através dos meus vídeos e através dos meus cursos também. Vídeos como esse aqui, de como você consegue se esquivar de impactos negativos que podem acontecer na sua carreira. Enquanto eu analisava quais eram os erros que já aconteceram na minha trajetória, eu identifiquei diversos deles, né? Eu vou falar sobre aquele que é o mais impactante mais para o final, mas agora nesse momento eu queria trazer para vocês alguns dos erros que, realmente impactaram assim, a minha trajetória por eu ter errado, né? Eu diria que o meu primeiro erro foi de pensar que testes de software era na verdade uma área e não uma disciplina. Eu vou explicar um pouco melhor para você. Quando eu comecei na minha carreira em testes de software, antes disso eu era um desenvolvedor. E aí sim eu migrei para a área de testes de software. E quando eu migrei num momento que a gente chama de cascata. A maioria dos times, né, pelo menos na região onde eu morava, fazia uso de um método de desenvolvimento de software que contava com uma sequência de ações. E por ter essa sequência de ações, era uma sequência de ações especializada. Então,
quem realizava o primeiro grupo de ações que estava relacionados aos requisitos era um grupo de analistas de requisitos. Depois passava para um outro grupo, que eram os analistas de sistema, para conseguirem conectar aqueles requisitos à forma mais técnica de demonstrar como o sistema funciona, para que depois passasse para uma outra equipe que desenvolvia o software, para que depois passasse para mim, para a minha equipe, que era a equipe que testava os softwares. Nessa época eu tinha uma crença muito grande de que teste de software era uma área, e por ser uma área, eu, Júlio, fazia parte dessa área. E essa área tinha que existir para que testes de software viessem a acontecer. Então, eu acreditava piamente de que somente tendo uma área de testes com pessoas, com diversos cargos dentro da área de teste de software, que uma empresa conseguiria se movimentar adiante, preservando a qualidade dos seus produtos através de identificar os principais problemas antes de eles chegarem até os seus usuários. Sabe o que aconteceu? Esse erro, ele me fez quase que perder a minha oportunidade de continuar empregado naquela empresa. Porque a empresa começou a implementar um novo método de desenvolvimento, super conhecido hoje em dia, que é o ágil. E quando isso aconteceu, aquela área de testes, as pessoas de teste, a liderança em teste, ela foi dissolvida. Por quê? Porque agora nós tínhamos times, e esses times ágeis, ele tinha lá uma pessoa dentro desse time que era autogerenciável, que era um papel, naquela época ainda a gente continuava chamando de analista de teste, mas hoje a gente conhece como QA, né? Tinha lá um QA e tinha outros desenvolvedores lá dentro. Esse QA estava ali, estava dentro do time, ele fazia parte do time, não existia mais um time de testes, uma área de testes na empresa, uma salinha apenas com testadores na empresa, não. Essa área tinha se dissolvido e agora a gente fazia parte dos times dos desenvolvedores. Mas eu conto isso para você agora, isso parece ser um negócio meio que natural, assim, mas na época não foi muito disruptivo. Puxa, não vamos mais ter então todos aqueles diversos cargos em teste de software, vai ser apenas uma pessoa que está dentro desse time? Puxa, mas e aí, o que acontece? O ego também pegava. Nossa, mas puxa, agora que eu estava quase chegando num cargo de gerente de testes, ou de diretor de testes, muitas pessoas passaram por isso também. Agora que isso está quase acontecendo, eu vou ter que perder essa posição, porque agora as pessoas dentro desse time são autogerenciáveis, entende? Então eu relutei muito quanto a isso. Eu estava tentando parar a inovação da empresa, entende o que eu quero dizer? E quando você fica tentando travar a inovação da empresa, a empresa em si, os seus líderes, eles podem ver em você alguém que não quer ter a mudança e por não querer mudar, eles acabaram te demitindo. Entende? Então, esse é um ponto que, cara, foi um dos meus diversos erros que eu já cometi no decorrer da minha trajetória dentro da área de teste de software, que poderia ter custado o emprego, né? Poderia ter custado uma demissão por eu não estar conseguindo contribuir com a visão de inovação da empresa. O que eu poderia ter feito no lugar de ter tentado parar aquela inovação, de não ter mais um time de testes, mas sim testadores que estavam em cada time? E era conseguir realmente ajudar a empresa a entender que, por mais que não existia mais um time, uma pessoa estaria dentro do time para poder contribuir com todo o time, para que eles conseguissem ter sucesso dentro das atividades relacionadas a testes de software. Tá? Um outro momento dentro da minha trajetória em que eu errei e que isso também poderia ter trazido impactos super negativos dentro da minha carreira foi eu pensar que apenas uma ferramenta era a ferramenta que poderia sanar todos os problemas existentes dentro daquela organização. Era algo muito comum da época que a gente tivesse ferramentas favoritas, né? E eu tinha uma ferramenta favorita. Minha ferramenta favorita era Selenium, né? E para tudo que acontecia dentro dos desafios que eu via em projetos diferentes, eu estava recomendando Selenium. Essa era uma época que eu trabalhava como consultor, então eu já tinha recomendado Selenium para uma determinada empresa, tinha funcionado, recomendei para outra, tinha funcionado, e eu percebi que eu estava recomendando isso para todos, achando que aquela era a solução para todas elas, mas não era.
E por que não era? Porque em algumas dessas empresas a gente tinha variações de qual era o contexto. E uma dessas empresas tinha uma determinada situação onde ela tinha um software que era um software web, mas também tinha um software que era um software desktop, e outro software que era uma API, e outro software que era mobile. Então eu tinha diversas plataformas, diversos canais para atender aquele determinado sistema. E quando eu recomendei Selenium para a parte web, eu não estava pensando muito bem na questão do open source também para as demais. Então eu pensei apenas no Selenium para a web e pensei que depois a gente poderia ver qual seria a situação para as demais. Só que o que acontece é que quando você começa a analisar os softwares que você vai testar, não só um daquela determinada plataforma, mas os outros também, você começa a perceber que existem características dentro deles que podem não deixar com que você consiga automatizar tudo aquilo que seja necessário automatizar. E a gente chama isso dentro de teste de software de testabilidade. Então, quando você analisa a testabilidade de um software, você consegue perceber quais são as limitações que ele possui. E essas limitações podem fazer com que você não consiga, por exemplo, automatizar os testes de uma determinada aplicação. Era esse o caso. Eu estava propondo Selenium, que era open source, e tinha lá essas outras camadas, e eu me lembro de ter proposto Appium para mobile, e quando a gente chegou no desktop, aí a gente encontrou uma situação que era uma situação problema, porque nem todo framework voltado para automação de testes desktop open source é bom o suficiente para conseguir lidar com uma aplicação que é no nível de empresa grande, né? Essa foi a situação. A gente começou a procurar alguns frameworks que eram open source e conseguimos achar alguns deles. Por exemplo, o Siculi, né, que é com base em imagem. Não trazia para a gente tanta segurança como a gente esperava. A gente achou um outro driver que era muito similar ao Selenium, mais voltado especificamente para aplicações desktop, que era o WinApp Driver, mas ele não tinha tanto suporte quanto a empresa precisava. Ele também não tinha suporte a alguns dos componentes que faziam parte daquela determinada aplicação. E isso fez com que a gente gastasse muito mais tempo do que se a gente tivesse simplesmente olhado para alguma aplicação que era uma aplicação privada, paga, e que a empresa, com o budget que tinha, poderia comprar desde o começo. Entende o que eu quero dizer? Quando você tem uma preferência apenas a uma ferramenta, isso pode fazer com que os seus caminhos acabem por seguir caminhos que não são os melhores para a empresa. É necessário que você abra sua mente quanto a qual é o ferramental a ser utilizado, e isso faz com que você tenha outras ideias e outras possibilidades. Foi o que aconteceu para essa determinada empresa. Depois de errar e de perceber o erro que eu tinha cometido, aí sim a gente começou a fazer POCs para identificar algumas das ferramentas que mais se adequavam àquela determinada organização, e no final das contas a gente encontrou uma ferramenta que poderia servir para aquela determinada plataforma com o budget que a empresa tinha. Entende? Esse foi o segundo erro assim, que eu identifiquei dentro desses diversos erros que eu já cometi e que, puxa, valia a pena compartilhar aqui com vocês. O meu terceiro erro dentro da minha trajetória em testes de software, que eu decidi trazer aqui para você, foi pensar que apenas eu dava conta do serviço. Vou te explicar melhor como isso funciona, tá? Eu sempre tive essa oportunidade de atuar como consultor, não vou falar desde o começo da minha carreira, mas desde o meu 4º ano de profissão como sendo um testador, eu já tive a oportunidade de trabalhar como sendo um consultor. E nesse meu trabalho como consultoria, era um trabalho bastante individual, porque eu ia até a empresa, conversava com os grandes líderes da empresa, com o diretor de tecnologia, diretor de produto, para a galera de gestão de suporte, conversava com os desenvolvedores, com os QAs, para entender como é que eles trabalhavam, para que depois então eu entendesse suas dores e propôsse melhorias. Esse era o trabalho. Então eu sempre trabalhei muito sozinho, né? Muito isolado, tentando resolver a situação das pessoas e propor melhorias para elas. Como um consultor trabalhando numa empresa de consultoria pequena, isso servia muito, né? Eu conseguia fazer esse meu trabalho dessa forma. Hora ou outra eu pedia algum tipo de revisão ou de suporte para os meus líderes, né? Que entendiam bem mais do que eu sobre teste de software. Então eu ia trabalhando dessa forma, tratando dessa forma, né?
Só que em um determinado momento, eu decidi sair da consultoria e começar a lidar com um time de produto. E nesse time de produto era eu e mais as pessoas que eu liderava no meu time. O que aconteceu é que eu me pegava em diversos momentos com muito trabalho, uma carga de trabalho gigantesca nas minhas costas. E eu não conseguia entregar parte das coisas que a minha liderança estava pedindo. Por quê? Porque eu achava que apenas eu, com todo o meu conhecimento que tinha obtido até então, conseguiria realizar aquelas atividades. Só que é impossível que você consiga realizar tudo que tem para ser realizado dentro de uma organização onde você acredita estar sozinho, entende? Eu aprendi isso meio que na dor. Por quê? Porque eu cheguei a um momento onde a minha liderança chegou a mim e falou: Júlio, você não está conseguindo entregar as atividades que a gente está te pedindo, preciso que você mude essa situação, senão a gente vai ter que trocar você, né? Então, puxa, foi um baque assim, de falar: nossa, caramba, o que eu estou fazendo de errado, cara? Né? E a palavra que eles falaram para mim foi a palavra delegar. Você precisa aprender a delegar, Júlio. E delegar é você realmente distribuir parte das atividades que você tem para fazer com as outras pessoas que estão no seu time, para que você consiga então monitorá-las e ver se elas estão conseguindo alcançar aqueles objetivos. E isso precisa ser uma transferência clara de quais são os requisitos daquela determinada atividade, o que você espera ao final e assim por diante. Eu tive que começar a trabalhar isso. E quando eu comecei a trabalhar essa questão do delegar, eu vi uma mudança muito grande em toda a perspectiva minha como um líder. Por quê? Porque as outras pessoas começaram a crescer, eu comecei a ter mais espaço para desempenhar todas as minhas atividades. E tudo isso fez com que eu conseguisse crescer e crescer muito. Além disso, que essas outras pessoas também conseguissem crescer junto comigo, né? E eu nunca mais tive esse problema com questão de não conseguir entregar alguma coisa. Por quê? Porque eu aprendi a delegar. E essa distribuição das atividades faz com que você, como sendo alguém que está com um papel de liderança, consiga sim ter mais espaço para desempenhar outras atividades e crescer com base nisso. Interessante, né? Então esses foram aí 3 dos erros que eu decidi trazer aqui para você, porque eu sei que eles vão ser muito importantes para você também. Mas quando a gente começou esse vídeo, eu falei que eu queria te falar qual é o erro, que é o erro que você não pode cometer no decorrer da sua carreira e que isso pode impactar negativamente, né, o decorrer da sua carreira. E esse erro é você pensar que aquilo que você desempenha dentro da sua organização é o que reflete as necessidades do mercado. Quando você pensa que aquilo que você está aprendendo ou fazendo dentro da sua empresa reflete o mercado, você para e fica estagnado. Vou te dar um exemplo, tá? Então, uma pessoa que geralmente compartilha um conhecimento ou outro sobre teste de software, essa pessoa diz assim: olha, lá na minha empresa eu não automatizo testes. E como na minha empresa eu não automatizo testes, eu não preciso aprender sobre automação de testes. Esse é um conhecimento é um comportamento que demonstra exatamente esse erro que eu estou comentando aqui com vocês. Esse erro, ele é o erro de você achar que o que está acontecendo dentro da sua esfera aqui é o que está acontecendo no mercado também. Vou dar um exemplo para você porque esse exemplo está errado. Hoje em dia, 87% das vagas voltadas a testes de software pedem que você, testador, saiba automatizar. Então, se essa pessoa está dentro de uma empresa que está dentro daqueles 13% das empresas que ainda não levam a automação de testes como sendo uma atividade padrão para testadores, essa pessoa está aqui, está dentro dessa bolinha e está achando que todo o universo ao redor está igual ao que está acontecendo aqui. E o que vai acontecer quando essa pessoa perder o emprego? Ela vai se deparar com 87% das vagas pedindo que saiba automatizar. E nesse momento ela vai perceber que está desatualizada, defasada, estagnada e que quando ela for tentar encontrar um novo emprego, ela vai ter muita dificuldade. Eu não condeno essa crença. Por quê? É muito comum que quando você está dentro de uma organização, as pessoas que estão no seu time ou na liderança,
elas elogiem muito o seu trabalho. Então pensa, na pessoa que está dentro desse globinho aqui onde não se usa automação de testes, o que essa pessoa pensa? Ela pensa, eu estou fazendo um trabalho bom, deixa eu ver, meu líder está falando que sim. Meu parceiro de time está falando que sim. Os desenvolvedores estão falando que sim. Eu estou recebendo elogio, estou recebendo aumento de salário. Puxa, é isso. Não preciso automatizar testes. Não preciso porque, puxa, olha só, estou recebendo um monte de elogio, estou recebendo um alavanque de carreira dentro da minha organização, tá tudo beleza. Não pode ser, cara. Não precisa automatizar testes. Entende? Então eu não condeno o achar disso. Mas o que eu condeno e que eu recomendo a você que você passe agora a observar é o que você está aprendendo dentro desse círculo onde você está hoje representa realmente o mercado? Como que você descobre isso? Você pode descobrir isso através de pesquisas, como as pesquisas que eu faço, né? Todos os anos. Eu vou lá no LinkedIn, pego descrição de 500 vagas abertas para teste de software, analiso todas elas, pego quais são as principais referências, o que é mais pedido dentro dessas vagas, e aí com base nisso é que eu defino o quanto é que o conhecimento que eu estou praticando dentro da empresa onde eu trabalho hoje está adequado ao mercado. Porque se não estiver, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar, eu preciso buscar esse conhecimento, eu preciso praticar, eu preciso me expor a isso. Por quê? Se eu não fizer isso, o que vai acontecer é que eu vou estar estagnado, vou estar defasado em relação ao que o mercado espera. E eu vou dizer novamente para você, é muito comum que quando você esteja dentro desse ciclo aqui, desse círculo, você acredite piamente em que você está no caminho certo. Mas o caminho certo para você é se adequar ao mercado, porque quando você se adequa ao mercado, você consegue então ter a possibilidade de ter uma empregabilidade alta. E tendo uma empregabilidade alta, não importa se a empresa mandou você embora, você ainda tem as habilidades que são requeridas por outras empresas e isso vai fazer com que você consiga alcançá-las logo. Então quando você for demitido, se você for demitido, você vai ter a oportunidade de conseguir encontrar um novo emprego rápido. Eu tenho alunos que se especializaram comigo e que seguem, né, a mesma crença que eu sigo de que a gente tem que se preparar para o mercado. Então eles vão lá, participam dos meus treinamentos, assistem às aulas que estão construídas com base a atender os requisitos do mercado. Então assistindo essas aulas eles estão sempre sabendo o que o mercado espera. Então o que aconteceu? Eu tive já alguns alunos que foram demitidos. Mas o que acontece, se você for olhar, inclusive aqui tem uma playlist chamada Alunos que Alavancaram Suas Carreiras, você vai ver que tem lá diversos depoimentos como esse. Um aluno de uma aluna que foi demitida e passou ali 2 semanas e já tinha diversas propostas de trabalho na sua mão, em qual é que ela ia escolher para começar a trabalhar depois de ter passado por esse layoff, depois de ter passado por essa demissão. Entende? Então, o maior erro é você pensar que aquilo que você está aprendendo no seu dia a dia reflete a necessidade do mercado. Se você quiser lidar com isso, basta você começar a comparar o que você está aprendendo perante as principais pesquisas que estão relacionadas ao mercado de trabalho. O mercado tem mudado muito, isso é fato, né? Tem mudado muito. Conhecer quais são esses requisitos faz com que você tenha então uma vantagem, que é a vantagem de estar preparado quando a adversidade vier acontecer com você. E dessa forma você conseguir então se libertar. E aí eu volto lá no começo desse vídeo, porque a gente estava falando sobre erros que trazem impactos imediatos, erros que trazem impactos no futuro. Esse erro que eu acabei de compartilhar com você é um erro que traz impacto no futuro, porque você não toma decisão agora de se adaptar ao que o mercado espera e prefere ficar ali preso naquela bolha que você se encontra dentro da sua empresa, e aí daqui a mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando você perde o emprego, é muito tarde para que você consiga se preparar. Eu tenho um amigo que ele ficou por um tempo muito grande dentro de uma bolha da empresa onde ele trabalhava. Ele era um testador, não automatizava e era muito bom em gestão de testes. Ele conhecia uma ferramenta de gestão de testes, sabe, dos pés à cabeça, sabia tudo sobre aquela ferramenta. Ele era super elogiado, as pessoas adoravam ele, todo mundo chamava ele estava o tempo todo ocupado
E ele achava isso sensacional. E eu vou dizer pra você, muitos momentos eu senti uma inveja dele. Eu falava, nossa, que legal, cara. Ele consegue ter tanto reconhecimento. Puxa, eu não tenho nenhum, cara. Eu acho que eu vou começar a fazer como ele faz e vou começar a aprender essas habilidades que ele tem. E muitas vezes ele me ensinou daquilo que ele conhecia e, puxa, eu admirava ele muito por tudo aquilo que ele estava conseguindo dentro da empresa. Mas sempre quando eu falava para ele sobre automação de testes, ele falava assim, não, isso daí é coisa do futuro, não precisa disso agora não, cara. Agora, ó, olha só, eu tô sendo reconhecido aqui dentro, cara. Por que eu vou aprender automação de testes agora? Não. Vou continuar fazendo meu trabalho aqui, ó, tô esperando uma promoção que provavelmente vai vir no ano que vem. 3 meses depois ele foi demitido. E depois de ser demitido, ele ficou 1 ano e 2 meses tentando conseguir voltar para o mercado de trabalho. E nesse meio tempo, quando ele não conseguia, ele começou a se especializar em automação de testes, que foi o que levou ele a voltar para o mercado 1 ano e 2 meses depois. Você quer esperar 14 meses para conseguir voltar ao mercado de trabalho? Entende o que eu estou querendo dizer? Essa bolha, ela te influencia. Saia dela, olhe para o mercado, se prepare. Porque se você estiver preparado para o mercado, você vai conseguir então ter toda a empregabilidade que você precisa para que, se por acaso alguma coisa acontecer no decorrer da sua carreira, que você tenha que sair da empresa atual, você esteja preparado para as demais. Agora me diz, você gostou desse vídeo? Se sim, clica no botão curtir. Agora, se você amou esse vídeo, deixa um comentário para mim. O seu comentário me deixa muito feliz por saber que você amou realmente esse vídeo. Se tem algum amigo seu que precisa ouvir esse vídeo, assistir e ouvir esse vídeo, envia a URL desse vídeo para essa pessoa, para que ela também possa entender um pouco mais sobre erros, né, que ela pode evitar no decorrer da sua carreira para conseguir então ter mais sucesso. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, clica no botão inscreva-se, ativa ali o sininho para que você possa receber notificações sobre novos vídeos e eu te espero no próximo vídeo. Sucesso para você e até lá!